Aproximam-se do local da cerimónia Suas Excelências, o Presidente da Câmara Municipal de Sintra, o Presidente da Assembleia Municipal de Sintra e o Presidente da União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Monte Lavar. Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Museu do Ar. Dentro de momentos terá início a cerimónia militar comemorativa do 50º aniversário do Museu do Ar, a qual será presidida por Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. José Azeredo Lopes. A força representativa do Museu do Ar, sob o comando do Alferes, Recursos Humanos e Logística, João Luís Pereira Ninitas, vai prestar honras militares a Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. José Azeredo Lopes. Vai proceder-se à cerimónia de imposição de condecoração. A medalha de serviços distintos destina-se a galardoar serviços de caráter militar, relevantes e extraordinários, ou atos notáveis de qualquer natureza ligados à vida da instituição militar, de que resulte, em qualquer dos casos, honra e lustre para a pátria ou para a própria instituição. A medalha de serviços distintos compreende os seguintes graus: ouro, prata e cobre. Nos termos do decreto de 12 de março de 2018, de Sua Excelência, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o Museu do Ar é condecorado com a Medalha de Serviços Distintos, grau ouro. Impõe a condecoração Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. José Azeredo Lopes.
Excelentíssimo Senhor Diretor do Museu do Ar, Coronel Técnico Pessoal e Apoio Administrativo, Rui Alberto Gomes Bento Roque, vai usar da palavra. Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional, o facto de Vossa Excelência se dignar presidir à cerimónia que marca o 50º aniversário desta Casa de História e Cultura é motivo de grande honra e enorme contentamento para todos aqueles que servem a Força Aérea servindo no Museu do Ar. De igual modo, tenho dificuldade em expressar o imenso orgulho que sinto por Vossa Excelência ter imposto as insígnias da Medalha de Ouro de Serviços Distintos no Guião de Mérito do Museu do Ar. Não me é possível imaginar melhor forma de ver reconhecidas 5 décadas de generosa dedicação, levada a cabo por um número alargado de militares e civis, unidos no desígnio de construir o que hoje somos, dando o seu melhor para o cumprimento da nobre missão que muito nos agrada designar como o dever de memória. Excelentíssimo Sr. General, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Meu General, tem sido inequívoco o apoio que Vossa Excelência tem sabido dar ao funcionamento e desenvolvimento do Museu do Ar. Mesmo perante desafios de diversa ordem, face aos quais é mais do que natural a definição pragmática de outras prioridades, julgo ser de toda a justiça afirmar que a história e a cultura aeronáuticas não podem sentir-se secundarizadas no âmbito do processo de tomada de decisão concretizado pela estrutura superior da Força Aérea. Bem-haja por isso, meu General. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Sintra, Excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias da Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar, Excelentíssimo Sr. Vereador, em representação de Sua Excelência, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Agradeço a Vossas Excelências o facto de, com a vossa presença, se terem querido associar à comemoração deste 50º aniversário. Os equipamentos culturais proporcionam conhecimento, divertimento e lazer. Nesse sentido, estaremos sempre disponíveis para definir estratégias conjuntas que potenciem o incremento da interação entre as pessoas e o museu, com especial acuidado para os munícipes de Vossas Excelências ou para quem visite os respectivos concelhos. Em termos de parceria, devo mencionar o importantíssimo apoio que as câmaras municipais de Sintra e de Vila Franca de Xira têm prestado ao funcionamento do museu, através da participação em despesas correntes, mas, sobretudo, na sua inclusão em projetos no âmbito das novas tecnologias ou na participação em eventos dirigidos aos mais diferentes segmentos de público. Em qualquer dos casos, trata-se de um excelente exemplo de afinidade de interesses, o qual tem largo potencial de aprofundamento, com o objetivo de melhorar e diversificar a oferta cultural em benefício final de quem nos visita. Excelentíssimo Sr. General Bruxado de Miranda, Excelentíssimo Sr. General Taveira Martins, Excelentíssimo Sr. General Luís Araújo. Na comemoração destes 50 anos, julgo essencial referir que o Museu do Ar não seria o que é hoje sem a atenção que Vossas Excelências lhe dedicaram a quando do desempenho da mais alta função da nossa Força Aérea. Foi um processo de crescimento e consolidação a que Vossas Excelências souberam e quiseram emprestar uma indispensável visão de futuro. Apoio que se transformou e encontrou continuidade presente em ações que me atrevo a apelidar de magistratura de influência, desenvolvidas a título individual ou no âmbito do grupo de amigos do Museu do Ar, e que se constituem numa excepcional mais-valia. Muito obrigado, em nome do Museu do Ar. Excelentíssimo Sr. General Vice-Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, cumpre-me reconhecer a disponibilidade incondicional que o meu General tem demonstrado no que diz respeito à condução da gestão do Museu do Ar. Embora ciente de que esse é o papel da cadeia de comando, não posso deixar de agradecer as diretivas emanadas e as indicações produzidas, as quais se constituem num referencial de apoio, muitas vezes de natureza estratégica, e que concorrem para a agilização dos processos de tomada de decisão. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal. A par da TAP Air Portugal, a instituição que Vossa Excelência dirige é responsável por relevantíssimos capítulos da história aeronáutica portuguesa. E esse tem sido, e estou certo que continuará a ser, o alicerce fundamental do relacionamento que nos une em torno do dever de preservar e dar a conhecer os elementos patrimoniais que se constituem num legado de grande relevância para as gerações futuras. É uma responsabilidade social de monta
que tem encontrado eco no percurso conjunto que temos vindo a percorrer. Excelentíssimos senhores antigos diretores do Museu do Ar, a presença de Vossas Excelências nesta comemoração reveste-se de um significado muito especial para todos aqueles que presentemente fazem parte deste contínuo processo de crescimento. A condecoração que, a partir de hoje, o guião de mérito do Museu do Ar ostenta é também necessariamente vossa. Ela representa o denodado labor de muitos, inclusivamente aquele que se traduziu na liderança que souberam imprimir, colocando no horizonte objetivos cada vez mais ambiciosos e buscando formas de os conseguir alcançar. É essa espiral, concretizada em todas as vertentes do cumprimento da missão, que exprime com simplicidade o conceito da prestação de serviços distintos. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da NAV, Excelentíssimo Sr. Presidente e CEO da OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Histórico-Cultural da Força Aérea, Excelentíssimo Sr. Diretor de História e Cultura Militar do Exército, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação da Força Aérea Portuguesa, Excelentíssimos Srs. Oficiais Generais, Excelentíssima Sra. Subdiretora-Geral de Recursos de Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Diretor do Museu de Marinha, Excelentíssimo Sr. Presidente do Aeroclube Portugal, Excelentíssimos Camaradas Comandantes de Unidade e Chefes de órgãos da Força Aérea, Excelentíssimos Membros da Comissão Técnico-Consultiva do Museu do Ar, ilustríssimos convidados. É com enorme agrado que assinalo a presença de Vossas Excelências, agradecendo por terem querido estar connosco na comemoração desta ocasião tão especial para o Museu do Ar. De facto, o número redondo que hoje celebramos constitui um marco simbólico daquilo que tem sido um trajeto de serena, mas admirável persistência, o qual se iniciou bem antes da publicação do Decreto-Lei de 1968, que criou o nosso museu. Entidades coletivas como o Aeroclube Portugal, para além de figuras ímpares da história da nossa aviação, muito cedo encetaram esforços no sentido de garantir a existência de uma estrutura museológica capaz de acolher, preservar e expor o património aeronáutico nacional. Essas diligências e energias consistiram nas sementes que começaram a germinar com a inauguração das instalações da Alverca, o nosso incontornável berço, moldado na rica tradição aeronáutica nacional. Daí para cá, ocorreu uma miríade de pequenos mas firmes passos, ao nível da definição de procedimentos, incorporações no acervo, processos de restauro, ações de inventariação e contactos com o público, que se consubstanciaram nos momentos mais significativos desta trajetória evolutiva. A abertura dos polos de Ovar e Sintra, respectivamente em 2005 e 2009, e a requalificação em 2011, exatamente aqui onde nos encontramos, dos hangares centenários da pioneira Escola Aeronáutica Militar de Vila Nova da Rainha. Julgo que é este o modelo de crescimento que importa ter presente, pois é nele que assentará o futuro. Militares e civis do Museu do Ar, caros camaradas, permite-me afirmar que vós sois os guardiões da memória no que ao Museu do Ar diz respeito. É um encargo de grande grandeza, ou primeira grandeza, perdão, uma vez que é através do vosso empenho diário que o presente revê o passado e aprende a projetar-se no futuro. Estas não são palavras de ocasião, pois, sem tentarem bem, é exatamente este somatório que resulta do cumprimento de todas as vossas tarefas, sejam elas as visitas guiadas, o relacionamento direto com o público, o desenvolvimento de novos produtos de informação e comunicação, as ações de manutenção preventiva e de restauro, as várias colaborações de teor académico, etc. Nunca deixarei de frisar que são as pessoas o mais importante e insubstituível recurso de uma organização. E ensinam-nos os teóricos que a recompensa é algo de fundamental na gestão desse bem. No entanto, para nós, militares, esse processo supostamente complexo passa muitas vezes pela satisfação de uma palavra certa no momento certo, de uma simples palmada nas costas e na certeza que o cumprimento da missão continua a precisar de nós. Não esperamos mais do que isso. Contudo, quando o reconhecimento se torna público e formal, é tempo de orgulho e brio. Não pode deixar de ser esse o nosso permanente sentimento face ao serviço que prestamos. E aquela magnífica insígnia que o nosso guião de mérito exibe constitui a herança e a passagem de testemunho das gerações que nos antecederam. Haverá responsabilidade mais honrosa? Existirão sempre dificuldades a enfrentar. Porém, somos todos parte de uma pequena, mas diligente equipa que se quer cada vez mais coesa. E numa equipa, todos contam com todos. Excelentíssimo Sr. General-Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o ano que conduziu a este aniversário foi principalmente dedicado às pessoas.
sem que, no entanto, o número de visitantes seja a única métrica que importa aferir. A aposta foi centrada nas ações de divulgação e de comunicação, sobretudo através das redes sociais, bem como na realização e participação em eventos internos e externos de diferentes dimensões e níveis de exigência. Desenvolveram-se novos produtos informativos, atrativos em termos de concepção e design, alguns deles com recurso a novas tecnologias, como é o caso dos audioguias, projeto que pretendemos expandir e que contaremos com o inestimável apoio da Câmara Municipal de Sintra. Lançou-se ainda o embrião de um serviço educativo com o intuito de levar aos mais novos, através da realização de uma série de pequenas experiências, o essencial da aerodinâmica e da propulsão, fazendo deles os protagonistas dos ensaios práticos. Esta falência foi já projetada para fora do museu, uma vez mais em coordenação com a Câmara Municipal de Sintra, complementada com uma exposição de teor histórico enquadrada por palestras sobre a participação de Portugal na Grande Guerra. Até ao momento, foi possível levar esta capacidade a 2 escolas do Concelho de Sintra, sendo que outras seguirão. Estas e outras iniciativas traduziram-se num significativo aumento do número de visitantes, cerca de 30%, verificado durante 2017, situando-se num total de mais de 65 mil pessoas, para os 3 polos, mas com natural incidência aqui em Sintra. Da mesma forma, terão contribuído para que o Museu do Ar fosse considerado, no site TripAdvisor, como um dos 10 melhores museus nacionais no ano transato. Eleição baseada nas opiniões produzidas em primeira mão por quem nos visita. Naturalmente que a vertente de conservação e restauro não foi esquecida, muito embora algo afetada pelas carências de pessoal ocorridas durante o ano passado, entretanto já minimizadas. Continuam a ser recuperadas para a exposição 2 aeronaves históricas, um North American T-6 Harvard e um Cessna T-37C Tweety Bird. Ainda nesse capítulo, todos esperamos com confiança que este seja o ano em que se iniciará o restauro do Douglas C-54 Skymaster, ou DC-4 na sua designação civil, pertencente ao acervo do museu e que tão bons serviços prestou, incorporado inicialmente na frota da TAP e mais tarde na da Força Aérea. Este projeto será executado em parceria com a TAP Air Portugal, nos termos do protocolo existente. O Museu do Ar tem trilhado este caminho evolutivo na melhor das companhias, seja por parte dos parceiros institucionais, Câmara Municipal de Sintra, TAP, ANA e Grupo de Amigos do Museu do Ar, seja através do apoio muito objetivo prestado pela Academia da Força Aérea, pela Base Aérea número 1, o Aeródromo de Manobra número 1 e o Depósito Geral de Material da Força Aérea. Sem esquecer o contributo no plano do voluntariado, concretizado pela Associação de Especialistas da Força Aérea e pelo Vintage Aeroclube. A todos, aqui fica a nossa pública gratidão. Meu general, importa olhar o futuro e, por isso, atrevo-me a dizer que definir uma estratégia e colocá-la num patamar de execuibilidade, seja ele mais ou menos próximo, passará seguramente por planear o crescimento do espaço expositivo, situação que levou ao investimento nestas instalações em 2009. Hoje, a realidade é muito semelhante, já que a maioria das decisões de caráter estratégico convergem para uma mesma problemática, que as condiciona e delimita: o espaço físico. O acervo do Museu do Ar conta com preciosas reservas, preservadas da melhor forma possível, mas que a passagem do tempo vai marcando sem que possam ser colocadas à disposição do público, ao mesmo tempo que aeronaves e equipamentos de grande importância histórica vão vendo a sua recuperação adiada por falta de espaço oficinal, mesmo quando a mão de obra qualificada existe. De facto, expandir o Museu do Ar é certamente o projeto, o que implica o estudo e a definição de opções objetivas e praticáveis. Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, a história e a cultura aeronáuticas, para além de se definirem como elementos de imagem institucional e de coesão interna no que respeita à Força Aérea, são igualmente fatores que souberam conquistar o seu lugar no âmbito de um bem mais vasto e de importância basilar, a identidade nacional. Celebrar a identidade coletiva que nos une não significa, porém, ancorá-la no passado. Remete, outro sim, para um capital de cidadania construído diariamente e que passa também pela preservação da memória, enquanto componente daquilo que somos e do caminho comum que desejamos percorrer. Na qualidade de instituição de memória, posso garantir a Vossa Excelência que o Museu do Ar tudo fará para continuar a prestar o seu pequeno contributo para a salvaguarda e transmissão desse valor fundamental, a cultura, que nos une e individualiza como povo e como nação, disse.
Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, vai usar da palavra. Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelência, em meu nome pessoal e de toda a Força Aérea, quero expressar uma palavra de enorme gratidão pela presidência de Vossa Excelência na cerimónia comemorativa do cinquentenário e de investidura solene da Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro do Museu do Ar. A presença de Vossa Excelência confere a grandiosidade e o brilho que o evento merece e creio, Senhor Ministro, tem um incomensurável significado para todos nós. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Sintra, Excelentíssimo Senhor Presidente da União das Juntas de Freguesia de Almargem do Bispo, Perpinheiro e Montelavar, Excelentíssimo Senhor Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, uma palavra de profundo agradecimento pela honrosa presença nesta celebração dos 50 anos da criação do Museu do Ar e, sobretudo, pelo carinho que dispensam a este importante órgão cultural da Força Aérea. Bem-ajam. Excelentíssimos senhores, ex-chefes do Estado-Maior da Força Aérea, meu General Bruxado Miranda, meu General Taveira Martins e meu General Luís Araújo, muito obrigado pela vossa presença. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal, Excelentíssimo Senhor Presidente e CEO das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, Excelentíssimo Senhor Comandante, em representação do Presidente do Conselho Administrativo da TAP Air Portugal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, Excelentíssimo Senhor Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Excelentíssimos Senhores Oficiais Generais, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Histórico-Cultural da Força Aérea, Excelentíssimo Senhor Diretor da História e Cultura Militar do Exército, Excelentíssima Senhora Subdiretora-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação da Força Aérea Portuguesa e membro da Direção da Associação de Especialistas da Força Aérea, Excelentíssimos Senhores Diretores e Ex-Diretores do Museu do Excelentíssimo Senhor Diretor e Ex-Diretores do Museu do Ar, Excelentíssimo Senhor Diretor do Museu de Marinha, Excelentíssimo Senhor Presidente do Aeroclube de Portugal, Excelentíssimos Senhores Comandantes e Chefes de Unidades e Órgãos da Força Aérea, ilustres autoridades civis e militares, distintos convidados, caríssimos militares e funcionários civis do Museu do Ar, minhas senhoras e meus senhores. Uma palavra de gratidão pela presença de Vossas Excelências neste momento ímpar para a Força Aérea e para o Museu do Ar, num gesto que nos toca profundamente e nos regozija. Permitam-me, Vossas Excelências, que comece por expressar a nossa enorme gratidão e público reconhecimento a todos os militares e funcionários civis que serviram e servem no Museu do Ar pelo trabalho dedicado, orgulhoso e altruísta que desenvolveram ao longo de 50 anos, atitude que permitiu projetar uma aspiração numa demonstração viva da história da aviação portuguesa. É realmente essa vossa abnegável atitude que reforça o nosso sentido de pertença, que possibilitou consolidar o Museu do Ar e chegar a este dia marcante para a nossa instituição. Muitos parabéns, Museu do Ar, a todos vós, bem-ajam. Hoje é de facto um dia marcante para o Museu do Ar, pois para além de assistirmos, como assistimos à investidura solene da Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro por Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, condecoração que a todos nos enche de orgulho, estamos também a evocar os 50 anos da sua criação, olhando para este instrumento de projeção da imagem da nossa instituição e da aviação portuguesa como local de salvaguarda da memória de um passado comum que une gerações que sentem e vivem de igual modo a sua Força Aérea. Completado meio século desde que o Museu do Ar teve como ponto de partida a base de Alverca e no momento em que fazemos a ponte entre o passado e o futuro, devemos mostrar gratidão e júbilo por aqueles que acreditaram nesta causa e que o ajudaram a erigir, nomeadamente os chefes de Estado-Maior da Força Aérea, os diretores deste museu, os militares e funcionários que aqui serviram, a TAP Air Portugal, a ANA Aeroportos de Portugal, as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico e as câmaras de Vila Franca de Xira, Ovar e Sintra, reunindo assim um dedicado conjunto de pessoas e entidades que, com excepcional brio e enorme perseverança e nobreza, enfrentaram os desafios e as adversidades,
animados do propósito sublime de preservar um património histórico único. Mas é meu dever aludir também ao excelso cuidado e afeto consagrados pelo grupo de amigos do Museu do Ar, pela atitude incessante de dinamização e reconhecimento do museu, numa ação de primordial apoio que deve ser reconhecida e com a qual sabemos poder continuar a contar. Só com este múltiplo, relevante e dedicado contributo foi possível ao Museu do Ar exibir a todos os que o visitam a grandeza histórica da aeronáutica portuguesa, exercendo sobretudo junto dos mais novos uma função sociocultural sempre melhorada e enriquecida que a atribuição desta medalha de serviços distintos grau ouro ao Museu do Ar vem ainda mais estimular e nobremente reconhecer. Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelência, hoje este museu detém um valioso património da aeronáutica nacional e tem uma função e um lugar muito relevantes no capítulo da cultura aeronáutica portuguesa. Hoje, o museu proporciona uma lição viva de história, perfeitamente acessível a todo o entendimento, uma fonte de inspiração e um manifesto exemplo na atualidade que preserva o espelho das glórias de outrora e o amor à sua grandeza. Hoje, e certamente no futuro, o Museu do Ar continua e continuará a preservar o nosso património cultural e a transmitir memória e horizontes para as novas gerações, ao mesmo tempo que renova as suas intrínsecas responsabilidades, ligando-se à comunidade e à população local, usando novos métodos e interessando novos públicos, abrindo as suas portas e as suas atividades às mudanças sociais, comprometendo-se com os diálogos interculturais e, acima de tudo, promovendo uma maior participação e integração com os cidadãos. E, Sr. Ministro, estimados convidados, tem-no conseguido com evidente relevância, visto ser dos museus nacionais mais visitados e mais reconhecidos. Os museus reais, diferentes dos virtuais, são lugares onde o tempo é transformado em espaço. E o nosso Museu do Ar é o melhor testamento deste conceito. Nunca se sai deste museu da mesma forma como se entrou, dado que as exposições têm a capacidade de captar a nossa atenção e despertar o nosso interesse em vários níveis, informando sobre um tempo que passou, mas que conseguem colocar uma forma de estar e de ser nas atuais e nas futuras gerações, mostrando-lhes de onde viemos e para onde queremos ir. Dito de outro modo, qualquer museu nos pode convidar a olhar, mas só um grande museu altera a maneira como vemos. Nesta memória viva da aviação, que está a ser melhorada e enriquecida de ano para ano, identificamos sobretudo o desenvolvimento da nossa instituição e a preservação da memória dos nossos heróis. Por isso, a Força Aérea orgulha-se e dedica toda a importância ao seu museu. Sr. Ministro da Defesa Nacional, minhas senhoras e senhores, a história deste museu, que completou 50 anos de existência, confunde-se com a história da nossa Força Aérea. São, portanto, 5 décadas de profunda e recíproca influência entre a vida da instituição e a do seu museu. Ciente da mais-valia dessa estreita cumplicidade, faço votos para que os ciclos de sucesso da sua ilustre existência não se interrompam e que os militares e funcionários civis aqui colocados continuem a exemplar missão de perpetuar a história da aviação portuguesa que a todos nos orgulha. Sr. Ministro da Defesa Nacional, distintos convidados, seja-me permitido de novo testemunhar o meu agradecimento pessoal e institucional aos sucessivos e dedicados militares e funcionários civis do Museu do Ar, relevando o espírito profissional em que eles recebem, educam e provocam pensamentos, interpretações e percepções de cada visitante e de que maneira compartilham o nosso passado e experiências, ajudando assim a melhorar a vivência do presente e do futuro. Renovo igualmente os meus agradecimentos pessoais e institucionais a todos os que direta ou indiretamente trabalharam e contribuíram para esta digna cerimónia e, em nome da Força Aérea, reitero o meu profundo agradecimento a Vossa Excelência, Sr. Ministro da Defesa Nacional, e a todos os que nos honraram com a sua distinta presença neste inolvidável dia para o Museu do Ar, para a memória coletiva da nossa Força Aérea, para as Forças Armadas e para Portugal. Disse. Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. José Azeredo Lopes, vai usar da palavra.
Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Sr. Diretor do Museu do Ar, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Sintra, Sr. Presidente da União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar, Excelentíssimo Sr. Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Excelentíssimos Senhores Generais, ex-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea e ex-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Luís Araújo, Excelentíssimos Senhores Oficiais, Generais, Excelentíssimos Senhores Presidentes dos Conselhos de Administração ou Comissões Executivas da ANA Aeroportos, NAV e OGMA, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Engana-se, parece-me, quem vê num museu um repositório mais ou menos exaustivo, mais ou menos solene de coisas mortas. Engana-se até, parece-me, quem vê num museu apenas o testemunho organizado de um tempo que passou e que, enquanto tal, não mais se recuperará. Engana-se, parece-me, porque o museu é, ou pode ser, antes do mais, uma metáfora. Sabemos todos mais ou menos o que podemos descrever como metáfora. A figura de retórica em que a significação habitual de uma palavra é substituída por outra, só aplicável por comparação subentendida. Ou seja, um recurso estilístico que, a partir de uma palavra ou conceito explicitamente articulados, nos permite estabelecer uma ligação com uma outra palavra ou com outro conceito que não chegamos a nomear. E é assim também um museu, e é assim também este museu. Cada objeto que o museu preserva abriga em bem mais do que a sua materialidade. Através dele, vence o fosso entre o passado que ele representa e que, por ser passado, se tornou invisível, e o presente, a partir do qual o contemplamos. Vence a distância entre a verdade do acontecimento, de que ele é resquício breve, e a significação mais ampla do tempo que o acontecimento designa e evoca. Quer dizer, o objeto é a ilustração visível de qualquer coisa invisível. É por isso que o significado de todo um período de tempo pode mostrar-se nos escassos acontecimentos e objetos que o iluminam. E é por isso que vaguear por entre os objetos, por entre estes objetos, sempre reenvia a uma história escondida e, como neste caso, a uma história gloriosa. Numa hélice, no traje de um pioneiro, num corretor de rumo, numa carta, na fotografia de um herói ou numa asa, ainda habitam o ar frio, a dureza implacável da travessia, o gume afiado da coragem e da liberdade. E este museu é também isto. Não há, portanto, nem sobretudo morte num museu e muito menos neste museu. Não há tempo acabado. Há memória, que é uma forma de o tempo que passou se fazer vivo. E há relação entre nós, que nos objetos aqui expostos adivinhamos o voo, o esforço, o risco, o rosto, como se os víssemos, e os que nulo deixaram como se fôssemos subitamente nós vistos por eles. É, pois, com enorme gosto, é mesmo com honra, que me associo aqui e agora às comemorações dos 50 anos deste Museu do Ar. É meio século de preservação de memória. São 50 anos de construção de identidade, são 50 anos, portanto, a forjar a proximidade com a cidadania, que, enquanto defesa, é a proximidade que também almejamos e na qual temos vindo a dar todos os sinais de querer continuar a investir. Seja-me por isso permitido, neste momento, agradecer. Agradecer, na pessoa do Sr. Diretor deste museu, a todos aqueles que neste tempo, ou em tempos passados, serviram para realizar este sonho. Agradecer ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea por, enquanto líder, continuar a acarinhar este projeto. Agradecer, evidentemente, à autarquia, a esta Câmara Municipal de Sintra, que hoje, mais uma vez, tem sob sua jurisdição um espaço tão nobre de que este é apenas um exemplo entre vários outros. E agradecer também àqueles que, de forma desinteressada, de forma
competente, de forma que traduz amor pela coisa aérea, ajudaram a que este museu existisse. Porque neste Museu do Ar, e com isto termino, não é só, nem é sobretudo o passado da aeronáutica, da aviação civil, da aviação naval ou da força aérea que nos interpela. A metáfora é viva, porque aqui é nós mesmos, enquanto portugueses, de ontem e de hoje, portugueses construtores do amanhã, que acabamos por todos nos reencontrar. Muito obrigado. Seguidamente, a força representativa do Museu do Ar vai prestar honras a Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. José Azeredo Lopes, que se vai retirar. Ilustríssimos convidados, a cerimónia do 50º aniversário do Museu do Ar terá continuidade com o descerramento de uma placa alusiva ao evento, à qual se segue um porto de honra, encerrando-se assim o programa. Pedimos a todos o favor de se dirigirem ao hangar histórico número 1, junto ao auditório. Obrigado.